Podcast no ar, uma produção da TV Câmara Municipal de Santo André e hoje recebendo aqui em nossos estúdios o vereador doutor Marcelo Chirrat, do PSDB. Tudo bom? Prazer, seja Obrigado. muito bem-vindo. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus. A gente aí contente em poder, de novo, estar como aqui vereador da cidade que a gente mora, que a gente trabalha, que a gente ama, né? Que vive com os filhos aqui. E a gente poder representar a cidade é uma coisa muito pessoal importante, né? Então sempre eu tenho isso como uma honra. E 5 vezes, então, é muito difícil, né? Acho que quando você entra a primeira vez, você não imagina quão difícil é se reeleger. E mais vezes, cada vez mais difícil, porque as pessoas acabam se, né? Pô, ele já foi, eu vou dar chance a outro. Então tem que ser um trabalho grande, trabalho que as pessoas veem e gostem de você para poder que confiar um voto em você, né? Então a gente tem que só gratidão a esses aí mais de 20 anos que eu estou na vida pública aí, as pessoas que me acompanham desde o começo e aquelas que me acompanham aí dos últimos meses que para cá, mas que conhecem um pouco mais do doutor Marcelo, da política e do médico também. Quinto mandato. Quinto. O que o senhor evoluiu do primeiro para cá? Quais foram as grandes lições? Porque a gente acaba recebendo muitas lições aí dos mandatos da vida, né? Principalmente nesse contato direto que o senhor tem com os seus com os eleitores, não é isso? Ó, eu já vou falar assim logo do único arrependimento assim, né, que eu tenho na política maior, que foi ter me lançado presidente da Câmara agora, aí, né, contra o Carlos Ferreira, e foi uma coisa que eu vi que depois a política, ela é dinâmica, né, e ela, às vezes, ela te dá alguns nós, então acabaram que me induziram a aceitar e ser candidato a presidente, quando realmente eu acho que o Carlos tinha todas as condições de ser o único é meu candidato. Então eu já até pedi desculpas para ele pessoalmente. E aí acho que foi acho que o meu único erro, né, de ter às vezes, acreditado em outros políticos, porque eu entrei na política por não acreditar em políticos, né? Então eu acho que quando eu entrei por duas razões. A primeira e a principal pela saúde de Santo André e pela saúde da mulher, porque não tinha um hospital da mulher em Santo André. Então eu entrei com essa bandeira de trazer um Hospital da Mulher para cá, porque na época eu tinha trabalhado em hospitais, pela minha profissão também de obstetra e ginecologista, eu conhecia alguns hospitais, como Pérola Baito, né, com o CAISM aqui em São Bernardo, que era o Centro de Atenção Integrada à Saúde da Mulher ali no Rua de Ramos. Durante muitos anos, ele resolveu vários problemas de pacientes minhas, que até tinham convênio, algumas, Sim. e outras que perdiam o convênio e acabavam, né, que pediram uma ajuda. Então a gente começou com esse trabalho de ajudar as pessoas a encontrarem oportunidades para, né, principalmente a mulher na época para cuidar da saúde dela. E a gente viu que aqui em Santo André não tinha estrutura. Então a gente começou a querer um hospital da mulher aqui, né, um centro que cuidasse aqui da mulher. E a outro motivo foi esse, por ser, na época, contra o que já eu via que o PT podia estar já, né, aí que surgindo e entrando na política, e realmente eu entrei nessa época aí que eu sempre fui antipetista, né? Então eu escolhi o PSDB, que na época era um partido que tinha mais oposição ao PT, né? Por inúmeras coisas, né? Então, aí a partir acho que dos anos me mostrou que eu estava que correto no meu pensamento, né? Não é contra a pessoas, mas contra a filosofia, né? Não me considero, nunca me considerei um vereador hoje eu preciso de direita e esquerda, né? Sempre me achei um vereador de centro, mas agora sim sempre mais para a direita. Então, eu acho que essa ideia de querer entrar e não dar espaço, às vezes,
a um vereador que não faria nada, a um vereador que na época a gente, né, escutava uma série de coisas, foi o que me motivou também a entrar na política, né? E acho que isso fez com que eu conseguisse me reeleger depois, né? Porque eu acabei entrando no Hospital da Mulher, já estava em construção, a gente depois acompanhou e viu a entrega dele, então foi um momento para mim muito marcante, né? Eu falo, se o político fosse de uma promessa, a gente já estava satisfeito porque tinha que cumprir o dever de ter um Hospital da Mulher aqui que já fez, né, milhares de partos na cidade aqui, atende gente aqui todo dia. Essa semana a gente foi lá na inauguração do auditório. Então, hoje, os 5 dados que a gente tem muito a ver com a saúde, né? A defesa da saúde e pelo médico que a gente foi, né? Acho que muitos partos, isso deixa a gente bem próximo das pessoas, das Sim, famílias, né? As pessoas viram, pô, que médico é legal, vamos ver se ele é um bom político também. E acho que consegui, né, mostrar, porque eu falo, o mau político ele acaba sumindo rápido, acaba sim, não sendo que reeleito. O sim. bom político ele permanece e o ótimo político ele é que reeleito várias vezes. Então, eu considero nesse ponto um ótimo político para Santo André. E ainda tive o grato prazer de ser quem convidou o Paulo Serra para ser prefeito de Santo André, Tá. né? A gente, na época, foi presidente do PSDB, eu tinha que perdido uma eleição com quase 4 mil votos. Eu estava indo para o meu terceiro mandato. Eu fui o mais votado do partido na época, um dos mais votados da cidade, e fiquei fora. Isso acontece na política, faz parte do jogo. Durante os 4 anos, eu não aceitei cargo nenhum da administração, porque a administração que era do PT, mas não concordava com o que o Aidan tinha feito também em Santo André na oportunidade que ele teve como prefeito. E acho que as posições que eu tive, né, me ajudaram a ser reeleito depois, de novo, quando o Paulinho estava, né, então acabei sendo eleito. Quando você perde o mandato para voltar, é mais difícil ainda, Sim. né? A gente conseguiu voltar e aí fui convidado a ser, né, secretário de esporte. Acho que conseguiu fazer uma revolução no esporte de Santo André, 15 campos de futebol, piscina olímpica recuperada, hoje Isso já com, como secretário, né? já como secretário, Sim. com mais de 3 mil pessoas lá que nadando, né? Projeto na cidade inteira em várias modalidades, né? A gente que conseguiu aí é, trazer mais saúde através do esporte para as pessoas. Fomos a cidade que sul-americana do esporte em 2022, né? Que mobilizou a cidade, várias secretarias nossas aqui na época, junto com o prefeito aqui, Paulo Serra, né? Então a gente tem esse orgulho de ter passado um grande legado para o professor Jorbert Minhoca, que está lá agora também, que é vereador também, né? Eleito aí pela terceira vez, né? Ele agora assumiu a pasta, a gente deixou um caminho encaminhado legal para ele poder trabalhar, continuar com os projetos, melhorar os projetos, né? Então, acho que a minha missão, tanto como que vereador e como secretário, a gente conseguiu fazer muito bem. E agora, estou de novo como que vereador, né? Dessa vez, aí eu ainda não, né, não assumi nenhum cargo de secretaria, então estou curtindo o máximo possível ser vereador em tempo integral, né? A gente acaba ficando próximo também de pessoas que frequentam a Câmara, então isso é muito legal. E foi assim que eu me elegi 2 vezes, né? Aliás, Sim. 3 vezes. Tá. Duas em termos eu estava aqui como secretário de esporte também, né? Então eu falo assim, é um trabalho difícil, porque as pessoas cansam de votar no mesmo que candidato, né? Mas acho que tanto isso, o esporte, a saúde, principalmente, a gente que conseguiu sempre que manter aí muitas pessoas próximas, pessoas que acreditam tipo, na gente. A gente não tem, eu não tenho um bairro, né, próprio assim para falar que É um mandato é meu. pulverizado, né? Então é um mandato que tem voto Sim. na cidade inteira que eu me orgulho muito, né? Mas mudanças estão vindo aí Sim. agora. Que legal. Vereador, quais são as grandes diferenças entre ser vereador, o cargo de vereador e o cargo de secretário? Então, o cargo de secretário você acaba estando mais próximo,
ao prefeito, então você acaba tendo um chefe, né? Você acaba aí tendo que seguir algumas situações da prefeitura, mas é um cargo que você também consegue fazer alguns projetos que às vezes você tinha em mente como vereador, é mais difícil de você estar Só. fazendo isso, né? Então, porque você tem ali executivo, então você executa, então você mexe com a parte que é financeira também, coisa que o vereador não tem o direito de fazer ou de mexer. Então, como secretário, a gente pode fazer projetos, contratar, né? Você acaba que tem até mais funcionários trabalhando para você, porque tem funcionários de carreira, né? E tem os seus também. Então, assim, a gente é um trabalho maior do que o de vereador. Você consegue atingir mais pessoas, Sim. né? Você está envolvido com outras secretarias, porque a sua secretaria precisa também ter braços em outras para poder ajudar em várias situações, como no caso do esporte, uma partida de futebol, pessoal de tipo de segurança, pessoal de marketing evento, né? Pessoal de tipo de obras para manutenção. Então, realmente são situações que o secretário tem que o vereador não tem. O vereador é mais legislativo, ele Sim. legisla lei, então ele faz leis, ele, né, ele pode fazer adendo a leis, ele tem microfone, coisa que o secretário acaba não tendo tanto. Então, na parte política de perto, ou de fazer pautas, o vereador tem mais liberdade, né, de poder, às vezes, apontar erros de um governo. Já o secretário ele trabalha naquele governo, então ele tem que ser mais internamente, né, falando as situações. Então, os dois são algo muito importante para a cidade. Eu acho que todo vereador que pudesse ter a experiência de ser secretário é muito importante. Acho que é uma evolução política bem grande, é um aprendizado gigantesco, né? Eu, como fui secretário de esportes, falo, né? Foi um sonho que é realizado. Porque eu amo esportes, né? A gente até estava aqui brincando aqui antes aqui, mas então para mim foi uma alegria pessoal muito grande mesmo. Então acho que se eu não tivesse sido ser secretário, eu acho que teria sido uma coisa que eu não teria que conhecido como é importante, como é legal ser secretário também. Ser vereador é uma coisa mais assim, que você que não tem tanto o poder, você não tem tanto como fazer algumas situações acontecerem, porque você depende aí sim de, né, do prefeito, você depende de todos os secretários que dependem, né, a área que for, né, porque você acaba tendo várias demandas, né, em relação ao secretário, que é só que da área dele. Já o vereador, ele tem uma demanda muito maior. Mas quando você é vereador e você se torna secretário durante o seu mandato, que foi o meu caso, como tem outros aí hoje em dia aí, Pedrinho Bottaro, Cicote, é, o Diego Cabral, quem mais está lá? Tem mais um lá, né? Tem o Diego Cabral, o Cicote, o. Daqui a pouco eu lembro quem que é outro que está lá. Sim. Então a gente. Eles estão tendo essa experiência que é muito bacana, alguns já tiveram, que eu acho que cada vereador tem que ter essa experiência, como também a presidência da casa, né? Eu estou tentando fazer um projeto aí, uma das coisas que eu quero ficar na casa aqui por enquanto, é de que acabe a reeleição da presidência da casa para o mandato subsequente do vereador que já foi o presidente, não importa se no mesmo ou no próximo, porque isso faz com que você, às vezes, evite que vereadores tenham essa experiência. E eu acho que, como ser secretário é muito bom politicamente, ter mais a chance de outros vereadores serem presidente da casa é algo também importante. Então, é uma coisa que eu vou estar te propondo aí. Vamos ver se a Câmara aí acha isso legal também. Essa ideia de ter esse revezamento, né? Nada contra. Eu falo, às vezes um cara é tão bom que a gente quer que fique, como o Paulinho Serra. Se deixasse, ficava. Né, a própria população queria que ele ficasse mais que 4 anos aí, mas não podia, então entrou o Gilvan, né, que vai fazer um trabalho tão bom quanto ele, porque vai seguir o que estava
que sendo feito. Então, eu acho que na Câmara também poderia ter essa alternância e continuando o trabalho feito. Então, é uma das coisas que eu quero estar aqui propondo, até a gente está fazendo um projeto de lei, que é esse aí de tirar essa emenda aí de que possa, ou colocar a emenda que possa ter a reeleição para a próxima mandato, quem já foi presidente da casa. Em cima disso, dessa experiência que o senhor teve aí como secretário, voltando ao cargo de vereador, né? Logicamente tem uma outra visão, fica menos complicado, de repente, em apreciar novos projetos, em aprovar novos projetos. O que o senhor pensa sobre isso? Não, sim, porque como a gente, eu falo, quando a gente está de secretário, a gente tem a reunião, né, dos secretariados, o Paulinho fazia e o Gilvan Sim. está fazendo também, que aí são discutidos todos os secretários e adjuntos juntos, se discute pautas de tudo em questão a cronograma de obras, a eventos que vão ter na cidade. Então você acaba, além de saber de tudo que tem andamento na cidade, você acaba às vezes conhecendo, né, algumas situações, né, sim, que você acaba entendendo mais quão é difícil que governar uma cidade e às vezes quão finito é o dinheiro da cidade. Às vezes quando você é só que é vereador, né, ainda mais quando você está na oposição, você acha que está todo mundo roubando, todo mundo metendo a mão, né, e não é assim. Então, até porque se for isso, a pessoa vai ser pega e tem que ser presa mesmo, né? Então a gente sabe o quanto é difícil, o quanto às vezes uma arrecadação cai, né? Uma cidade deixa de arrecadar, isso impactua muito, né? Uma cidade que tem às vezes obras paradas, obras que atrasam o avanço da cidade. Para ela fazer essas obras, ela tem que se endividar um pouco, mas ela tem que apostar, né? Às vezes que ela vai melhorar a logística, então ela vai atrair empresas para o futuro. Então é tudo que você tem que, né? É uma gestão que você tem que pensar em um total. E quando você volta isso para a Câmara, você consegue entender muitas dificuldades, às vezes, que os secretários têm, que o prefeito tem. Você consegue, às vezes, tentar até ligar para as pessoas e falar uma coisa, que te aconselha, uma ideia que você vê, sabe? Então, eu, quando eu entrei, a gente era mais de gritar, né? Ah, isso está errado, isso está errado. Hoje eu sou uma pessoa mais de ligar, de conversar, de tentar um diálogo para Sim. mostrar, ó, isso que está errado, né? Então, assim, eu acho que o primeiro papo, ó, não melhorou, não está legal. Tem uma hora que você pega um microfone e tem que falar, ó, isso não está legal, tá piorando, né? A segurança, hoje em dia, acho que é um dos motivos que a gente tem mais reclamações na cidade. Isso é no estado, é no país inteiro, né? Mas a gente tem visto o secretário Coronel Telmo, está de parabéns, tem ligado, tem atuado, tem respondido rápido os vereadores. Uma coisa que eu até falo aos secretários, respondam rápido os vereadores. Eu fui secretário, então eu respondia rápido, né? Eu falo, tem vereador que é mais paciente, como eu, já pelo tempo que dá, mas tem vereador que tem o jeito dele, e é esse jeito que ele foi eleito, é assim que ele acha que tem que ser, que ele quer as respostas mais rápidas. Então, né, sempre que um vereador fizer uma questão, mesmo às vezes for uma resposta besta, entregar essa resposta ao vereador. Então, isso é umas coisas que a gente aprendeu como secretário e sabe como que vereador, né, que tem essa, às vezes, essa que cobrança em cima do secretário, e não tem que ter medo em falar, ó, não tem dinheiro agora, vai ser para o mês que vem, vai ser tal, estão fazendo tal projeto, tal, tal assim. Você acaba ajudando o governo e você acaba também dando uma resposta aos seus eleitores, né, de que às vezes não tem como você pegar uma varinha mágica e ir lá e arrumar uma coisa, às vezes que já está há alguns meses, mas em cima, cobrando, você consegue que lá daqui a pouco aquilo vai lá e está arrumado, vai estar que melhorado para a população. Então, foi assim que essa escala entre que vereador e secretário me fez, acho que crescer um pouco politicamente e hoje em dia ser um vereador que tranquilo, gosto do embate, mas mais um embate da parte política anti-esquerda, né, que eu gosto, mas não radical, mas sim que com números, com coisas que acontecem no país, que hoje é governado que pela esquerda, então a gente tem que apontar os erros, tem que apontar o que está errando, porque senão a gente não tem Sim. função nenhuma em estar ali, se não for até para usar o microfone que a gente tem,
né? E ser ouvido, às vezes, até em outras cidades, em outros estados, por opiniões e coisas que a gente que defende que estão errando. Às vezes é eu aqui, é outro que é vereador em outra cidade, é outro lá, em outro lá, vai chegar no ouvido de um senador, do presidente, de um ministro, e ele vai, às vezes, tomar alguma atitude. Então, eu sempre uso muito, se você vê lá, o microfone, principalmente às vezes para falar em embates a nível federal, Sim. estadual, porque eu acho que quem vive em uma cidade, ela está dentro de um estado e de um país, então ela depende da política também desses locais. Não é só tapar buraco e da árvore, que às vezes, né, é a função de um Cortar vereador, grama, né? né? Não é a função tipo de um É, vereador. Você está batalhando por verba em Brasília, sim. mostrando, ó, que eu estou precisando para educação, que eu estou precisando para pessoa que com deficiência, que eu estou precisando aqui para o esporte, que eu estou precisando para cultura, aqui estou precisando para fazer essa obra, aqui fazer esse hospital. Tudo isso é importante, mas às vezes você consegue mostrar e trazer a verba para a cidade. Sim. Tanto como vereador, como secretário. Em cima disso, vereador, qual é o seu sentimento em relação a esse início de mandato, já que o senhor é um vereador experiente, né? Tem aí até experiência de ter sido secretário, e com essa relação com os meninos novos, né? Com os vereadores novos que estão chegando. Qual que é o teu sentimento? Qual que é a tua visão nesse início de mandato? Ó, muitos dos vereadores que estão ali, eu já que conhecia eles, por causa da política de Santo André, né? Os novos ali. O Diego Cabral já tinha trabalhado no governo. Nino Brandão, o pai dele trabalhou aqui comigo, a mãe dele foi vereadora, o pai dele trabalhou comigo lá no estádio. O Gambá, né, a gente conhece ele também de longa data, ele cuida, né, das piscinas. A gente pediu bastante ajuda aqui para ele aí. É, Quem vai ter de novo lá? O Boísta, que a gente foi vereador junto com o pai dele, o Fernando Gomes, né? Ali não conheço muito, não conhecia o Dandan, o Oswaldinho tinha pouco que contato, né? Os do PL também não tinha tanto que contato, né? Principalmente o Major menos. Mas é a renovação, né? A Sim. renovação é algo que se passa, né? A gente está lá o Bispo Célio também, É né? natural? Tem que ter, Tem né? que Porque ter. senão eu não teria entrado, né? Sim. Então eu falo, lá É, atrás eu entrei, se eu tô 5 eleitos, é porque eu entrei a primeira vez. Eu sim. fui um novato. Hoje em dia os novatos já vêm com mais tecnologia, com mais até aparatos, cursos, até para ser que vereador, já pega uma câmera mais estruturada, uma câmera, né, mais moderna hoje, até com uma TV câmera aqui. Então, realmente o vereador hoje ele tem uma facilidade do tempo que a gente pegou lá atrás, né? Então, eu acredito que além do vereador hoje poder mostrar mais trabalho, o vereador novo com a tecnologia, ele consegue realmente superar, às vezes, falo, pouca, pouca experiência que poderia ter, mas a renovação sempre ela vai ter, porque algumas pessoas acabam se aposentando, outras, infelizmente, né, que falecem, como a gente teve até aí, né, alguns vereadores que a gente que perdeu. Então, assim, eu falo, ser eleito é difícil, mas Sim. ser reeleito é cada vez mais difícil. Em cima Então, disso, o que que o senhor acha depois desses 5 mandatos aí que teve esse suporte de o senhor se reeleger? principalmente por causa Trabalho. o trabalho, né, principalmente da parte médica, Sim. né, o esporte nas últimas duas aí me ajudou bastante, né, então eu acredito que esse conjunto aí da minha equipe, com o pessoal que a gente vai que conhecendo, né, a gente acaba tendo aí sempre uma votação entre 3 e 4.500 votos aí, né? É até uma coisa, né? Já imaginou em quebrar essa que é barreira, mas não deu para quebrar, mas 5 mandatos, né? A gente perdeu 2 vezes, mostra que a gente tem um caminho certo aí, que a gente, pelo menos nessa parte de política, a gente acabou acertando mesmo, às vezes passando algumas Sim. dificuldades, né? Pô, entrou por pouco, mas já fiquei fora por 200 votos. Por E 200 também votos. Tá, já entrei, né, último por cento e 35 a mais. tá. Então, tem essa que ganhou, e eu confio muito nas urnas, né? Eu acho que eu já ganhei e perdi duas, então eu confio que nas urnas, que a urna representa o voto de cada um ali,
Essa às vezes é uma das minhas brigas com o pessoal de extrema que direita, porque eu não concordo com essa pauta. É. Por isso que eu falo que eu sou de centro que direita, né? Então é difícil você, falei, se eleger e se reeleger, mas ser secretário, ser vereador, realmente uma alegria gigantesca em Santo André. Vereador, deixa eu te perguntar, futuro, o senhor gostaria de repente, já sente que está preparado, já pode dar um salto para pensar numa eleição como deputado? O que o senhor pensa sobre isso? Ó, eu já fui candidato a deputado em 2010 para ajudar o partido na época, senador Brada junto com Orlando Morando, tive 13 mil votos, né? Depois eu não me arrisquei mais, porque assim, eu vi que para você ser candidato a deputado, só por ser não vale a pena, Sim. né? E para ganhar, você tem que ter o apoio ou de bastante vereadores, ou você ter o apoio do prefeito, né? Uma dobrada muito forte, algum deputado, né? Então, não é fácil ser deputado, porque você concorre no estado inteiro. E às vezes, só ter votos na sua cidade não dá, né? Então, a gente sabe que é muito difícil. Então, eu acabei sempre apoiando que candidatos, na maioria candidatos que ganharam, né, as eleições. E a gente tem um diálogo bom lá em Brasília, né? Para prefeito, eu também falo. Acho que a minha chance foi na última vez agora, né? Mas o Paulinho escolheu o Juvão, uma escolha muito boa também, que tenho certeza que vai fazer trabalho, eu falei que está fazendo e vai continuar um trabalho que é maravilhoso, né? Então, na política a gente tem que saber a hora. Eu, por enquanto, agora, a minha preocupação é se reeleger em 2028, né? Então, fazer um grande que trabalho como que vereador agora. Eu brinco, eu comecei esse ano me sentindo como o Garro do Corinthians, né? Que tiraram a 10, que era a Secretaria Sim, de Esporte, e me esportes. devolveram para a Câmara, né, com a camisa 8, né? Mas como a 8 ela tem história também, Sim, a gente perde um lado, mas ganha que de outro. Por todo o trabalho acho que eu tenho na vida pública e pela confiança, eu trouxe um grande reforço para a gente aí, né? Além do pessoal que eu já tenho aí, que a gente muito na campanha, como o Rodolfo, lá do futsal e a equipe dele lá. Eu tive um reforço, o Juninho do Vila Sá também, que foi regiões que eu tive bastante voto aí, né? Eu recebi aí agora como meu chefe de gabinete o Igor Bigodinho, que foi candidato a vereador pela primeira vez, teve 2.200 votos. E a gente já é amigo aí, a gente, né, já tem um trabalho junto. E aí a gente conversando, ele veio ser meu chefe de gabinete aí. Então, hoje em dia a gente representa não só os meus 4.000 votos, mas os dois dele 200. Então, a gente tem hoje aí 6.100 votos que a gente representa aqui na cidade. é, Em termos de votação, seria o terceiro mais votado, né? E uma reinvenção também, né? Da parte de, estamos aqui cansados do Marcelo, mas eu voto nele. E é. aí o pessoal quer alguém novo, então Bigodinho estamos aqui dividindo aí bastante funções, né? Eu até brinco, tem aqueles mandatos que coletivo aí do PSOL, agora tem um mandato aí coletivo do PSDB junto com o É, Avante aí, né? Partido acho que não importa, depois a gente vai ver o que vai estar aqui fazendo, sim. mas são dois caras que são super amigos, que gostam de fazer o social, né? E me deu um sangue novo, me deu um gás novo, me deu, sabe, essa vontade de estar ali perto, de ser vereador. A gente vai abrir um escritório político agora aí, ali na Avenida Itamaraty, né? A gente mora próximo ali, os dois, sabe? Então, eu acho que agora eu vou poder ter uma coisa que eu comentei aqui com você, que né, hoje eu sou um vereador aqui da cidade, que eu tenho votos na cidade inteira, não tenho que Sim. tem local, mas acho que ali agora no, no Curuçá, Bangu, Parque das Nações ali, João Ramalho, Jardim Rina, Capuava ali, a gente vai conseguir ali ter a votação maior ainda nessa que junção que a gente teve ali. Eu falo, agora a gente tem dois que vereadores juntos aí, né? E poder aí também, ele que já teve uma votação grande, sem nenhuma ajuda, ter aí a nossa ajuda aí, poder fazer melhor ainda e mais pelos moradores da região. Então, para mim é um desafio novo, né? Pegar uma região e botar embaixo
do braço e trabalhar mais em cima dela, né? Até dessa parte local de vereador mesmo, mas continuar sendo aquele vereador de coisas grandes, de Atuante. pautas em Brasília, de pautas com o governo do Estado, né? Também não é isso, porque isso às vezes repercute, né? Às vezes uma verba que a gente arruma em Brasília para asfalto, ela vai fazer ruas naquele local. Então a gente aí está bastante feliz, que eu falei, com a 8 que a gente pegou agora. Legal. Doutor Marcelo Chirra, muito obrigado pela sua presença. Chegamos ao final. Muito obrigado mesmo, viu? Foi um grande bate-papo aí, conhecer um pouco mais sobre as suas ideias. Obrigado. Obrigado aí, pessoal aí. E essa semana, né, vai estar aqui gravado, a gente não pode deixar, que a gente até que brincou aqui, né, mas estou mais feliz ainda que depois de 6 anos o Coringão vai Corinthians ganhar um título aí, né? E a gente até que brincou com o prefeito É, num evento ao vivo aí, né? é. Aquele lá do Hospital da Mulher, que ele me falou, ó, o doutor Marcelo, vereador, médico, eu brinquei, corintiano, né? Então a gente levando sempre alegria também para a Câmara, pessoal lá, a gente sempre está que brincando, porque às vezes a brincadeira faz parte para você, dentro de um trabalho sério, relaxar um pouquinho e poder até, mais relaxado, pensar em coisas mais legais para o município de Santo André. Então, quem mora em Santo André pode contar aqui com a gente, antigamente 18, tá bom? É isso aí. Legal, sucesso. Muito Obrigado, obrigado. viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Chegamos ao final de mais um podcast. Hoje tive a honra e o privilégio de entrevistar, bater um papo, na verdade, aqui, conhecer um pouco mais sobre o vereador Dr. Marcelo Chirra, do PSDB. Muito obrigado pela sua importante companhia, pela sua presença aqui, pela sua importante audiência e até o próximo podcast. Tchau.